Uma vez gravando para o canal Atitude. Se você curte esse canal, você se inscreve nele, dá um joinha, ativa o sino para receber as próximas notificações e vamos às matérias que estamos abordando nesses dias. Nesses dias temos falando sobre reforma da Previdência. Reforma da Previdência que está em evidência, está todo mundo falando sobre esse assunto. É um assunto que mexe com as nossas vidas e as vidas das nossas gerações futuras. A reforma da Previdência muda leis sem relação com a Previdência. Isso é gravíssimo. Corta PIS e remédio do SUS. Por quê? Não sei. Segundo o UOL, um acordo de última hora retirou 4 pontos itens polêmicos da reforma da Previdência, ainda na Comissão de Constitucional e Justiça. Mas com esses pontos causam problemas. Nem todos os itens controversos que não têm relação com a Previdência foram retirados. A reforma apresenta pelo governo Bolsonaro muda até questões que não impactam diretamente no rumo da Previdência, como o fim do direito do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, e a multa de 40% para aposentados. Isso foi retirado de acordo, mas outros pontos continuam, como redução do abono salarial, do PIS, e até restrição de distribuição grátis de remédio caros por decisão judicial, se não houver verba. Analistas criticam a inclusão de temas fora da pauta da Previdência. Vocês observem o que está acontecendo. Isso é pura maldade, isso não é maldade, isso é covardia. É uma covardia que estão fazendo. No caso, você precisa de um remédio caro, um remédio de alto custo, um remédio de 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil reais, se você não pode comprar. Pela nova lei, pela nova reforma da Previdência, embutida essa nova lei, essa armadilha, você não pode mais entrar na justiça para ter. Quer dizer, entre aspas, você pode até entrar, mas se o poder público disser que não tem dinheiro para comprar, não é obrigado, o poder público não é obrigado a ceder esses remédios para você. Também a multa de 40% e um direito fundamental do Fundo de Garantia do FGTS. Vocês imaginem o trabalhador cada vez mais ficando escravo nesse país. Observem o que eu estou dizendo agora, porque realmente está. A matéria ainda segue e diz: entenda os pontos que foram retirados e os outros. O acordo anunciado na terça-feira retirou os seguintes pontos da reforma. Primeiro, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço dos aposentados que trabalham. Possibilidade de alterar a idade da aposentadoria compulsória dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é, quando é do pobre, retira. Quando vai mexer com o poder público, quando vai mexer com os grandes, principalmente o judiciário, aí é a possibilidade de alterar a idade. Possibilidade, quer dizer, pode ou não. Na realidade, eu vou logo adiantando para vocês, não vai mexer. Isso é blá 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 do governo. Terceiro, fim da possibilidade de ajuizar ações contra o INSS no Distrito Federal. Isso é, em Brasília, não há mais, se a reforma passar, não pode mais ajuizar ação contra o INSS. Imagina, eles falam em Brasília, mas depois vai se alastrando ao país. O ponto número 4.4, exclusividade do Executivo em proposta para mudar a Previdência. A exclusividade do Executivo em proposta para mudar a Previdência? Qual a exclusividade? Nada disso tem relação com o déficit da Previdência em si. Veja em detalhes esses pontos retirados e outros que ainda continuam na PEC. Fim do Fundo de Garantia, multa de 40% para o trabalhador aposentado, item retirado após o acordo. Não tem mais. Então o cara pode ser demitido, ele sai sem fundo de garantia, ele não tem fundo de garantia, ele não tem a multa dos 40% que recebia nas contas, ele simplesmente não tem mais nada.
Hoje, segue a matéria, hoje o funcionário da iniciativa privada que se aposenta e continua trabalhando tem direito ao fundo de garantia como qualquer outro empregado, se for demitido sem justa causa. A empresa precisa pagar multa de 40%. A reforma propunha o fim do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço para os aposentados que começassem a trabalhar depois que a reforma entrar em vigor, enquanto a multa cairia no momento. Imagine o prejuízo. Aposentados compulsórios no Supremo Tribunal Federal. Item retirado após acordo. A reforma propunha que a idade máxima para aposentadoria compulsória dos funcionários públicos seja definido por lei complementar e não por emenda constitucional, como é hoje. Isso possibilitará ao governo Bolsonaro indicar mais 2 ministros do Supremo. Uma regra anterior, a PEC da Bengala, subiu a idade máxima da aposentadoria compulsória de 70 para 75 anos em 2015. Quer dizer, o ministro continua lá no Supremo com direito, aumentou a idade, ele continua caduco, dando decisões caducas e continua mais 5 anos no Supremo. Isso quer dizer que pode mudar, mas não vai mudar. Eu não acredito. Articulada pela oposição do governo Dilma Rousseff para que ela não indicasse mais 2 magistrados. Agora, a bancada governista quer reverter a situação. Quer dizer, prende um governo porque é contra. Olha como está a situação. O povo que se vire, o povo vai se desdobrando. Infelizmente, aí não gosta desse governo, segura essa o que pode fazer, que foi no governo anterior, o governo da Dilma. E agora já querem voltar a fazer, a colocar a parte dos ministros lá, o ministro Supremo. A bancada governista quer reverter a situação. Tem outro ponto aqui que diz, as ações contra o INSS no Distrito Federal. Eu não vou comentar isso, eu não acho de acordo não. Previdência mudada só pelo governo, item retirado após acordo. As mudanças nas regras previdenciárias poderão ser feitas por projeto de lei e que deixará o governo com a iniciativa dessas mudanças, em vez do Congresso. Olha aí, retira do Congresso, o Congresso não vai mais fazer nada, depois da reforma da Previdência aprovada, o governo, pela proposta, o governo é quem vai definir regras, outras regras, que é regras do abono do PIS e do PASEP, só para quem ganha um salário mínimo. Item, continua na reforma. Hoje o abono salarial do PIS-PASEP é pago para quem ganha até 2 salários mínimos. A reforma propõe que o benefício anual deve ser pago só para quem ganha até o salário mínimo por mês. Com a mudança, 23,4 milhões de trabalhadores, quer dizer, 23 milhões e 400 mil trabalhadores, devem perder o direito do benefício que chega a 998 por ano. Quer dizer, é um salário mínimo por ano. Um salário mínimo para quem trabalha, contribui e muitas vezes, toda vez é descontado do seu trabalho e ele não vai mais ter esse direito de tirar o PIS-PASEP. Acabou. No caso, acabou quando a reforma for aprovada, se é que ela vai ser aprovada. Acredito que os brasileiros irão acordar e ver esses pontos. Tem restrição de distribuição de remédio via judicial, irem continuar na reforma. Julgamento de ações contra o INSS. Fim das exigências eleitorais acerca de bombeiros e militares. Item continua na reforma. A lei atual diz que se um militar tiver menos de 10 anos de serviço e almeja a vida pública, deve se afastar da atividade para o Supremo Tribunal Federal. Esse afastamento é definitivo. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, é afastado temporariamente. E caso eleito, vira inativo com sua diplomação para a Justiça Eleitoral. A PEC propõe eliminar o artigo 42 da Constituição, que diz que esta regra vale também para policiais militares, bombeiros dos estados e Distrito Federal. Um artigo a se debater ainda.
não é moral, mas também não é inconstitucional. Embora a legislação brasileira não considere uma boa prática tratar o assunto diretamente com o principal dentro de uma mesma proposta de lei, a manobra usada pelo governo não é inconstitucional. Pode não ser o mais indicado, ainda mais quando se trata de um projeto tão relevante, mas também não é proibido, afirmou João Badari, um dos advogados em direito previdenciário. Quer dizer, é normal fazer jogada, fazer jogo sujo, empurrar com a barriga, fazer a velha política. Nós votamos em um governo para que o governo viesse a trazer novas ideias e não acabar com os direitos que nós tínhamos e agora ficar com todo o poder, quer dizer, concentrar parte do poder de decisão de alguns pontos bem polêmicos em sua mão. E ainda tem outros pontos aqui que a UOL trouxe, que comenta: proposta cria problemas para aprovação das reformas. São N problemas. O governo diz que apresentou temas correlatados. Para a Secretaria da Previdência, os pontos questionados pela UOL são correlatados. É reforma, embora não sejam diretamente relacionados à concessão do benefício previdenciário. O governo respondeu sobre os pontos identificados. Fim da multa de 40% do fundo de garantia. Isso é o governo que está respondendo. Neste caso, a Secretaria argumenta que a medida tem efeito previdenciário, porque tende a estimular a postergação da decisão da aposentadoria para segurados que têm condições de continuar trabalhando. Chegou a sua idade, continua trabalhando, ele retira seus direitos. Se você quiser, você vai trabalhar. Se você não quiser, você vai ganhar muito menos do que você contribuiu a vida toda durante o tempo. Então, enquanto você estiver em pé, você tem que trabalhar. Enquanto você puder levantar sua mão, você tem que trabalhar. Que é isso? Que decisão é essa? Que democracia é essa? Que democracia é essa? Eu não acredito em uma democracia sendo feita dessa. Quer dizer, tem vários questionamentos que a UOL fez aqui, que nós não vamos ler, que é muita coisa. É muito o governo explicando o inexplicável. Eu quero que ele explique a situação dos trabalhadores. Como ficará a situação dos trabalhadores? Multa, 40%, não tem mais. Fundo de garantia, não tem mais. PIS, não tem mais. O que é que vai sobrar para o governo? Foi como falei em outros vídeos anteriores. Trabalho escravo. Gente, eu não quero aqui, tipo assim, tocar fogo chamado tocar fogo na coisa. Vamos incendiar, vamos para a rua, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Não, eu não quero. Isso aí fica com as classes organizadas. Mas na realidade, analise direitinho como você vai chegar aos seus 55 anos, 60 anos e de repente não poder aposentar. Imagine só como vai ficar. Como ficará você? Você é de aço? Você vai sustentar? O seu corpo vai aguentar até quando? Quando não puder, você aposenta. Sim, mas se chegar alguém e falar você não pode, você pode. Você pode, você está levantando o pé, você está levantando o braço, você está abrindo a boca, você está com os olhos abertos. Então você pode. Putz, e aí? O que é que você vai dizer? A lei diz que você pode. A lei diz que você pode. Entendeu? Então, se a lei diz que você pode, ninguém pode ir de encontro à lei. Se essa lei passar, eu vou dizer para você, é o fim de um Estado chamado Brasil. Se analisarmos esse rombo da Previdência, estava tudo isso aí, todos esses desvios, todos esses bilhões desviados, o Brasil funcionando bem. Agora, começou a crise por falta de um gerenciamento do governo federal que iniciou-se no governo Dilma. Passou pelo governo Temer e vai se continuar piorando. Como é que vai ficar a situação? Então, gente, vamos aqui pedir a vocês que leiam mais, assistam mais jornais, procurem entender pontos da Previdência,
para que vocês possam também se manifestar através das redes sociais. Tem muitas redes sociais, até que o presidente está em uma. Deixe um comentário, faça o seu protesto. Não vamos aceitar tal situação porque é uma coisa absurda. Então analise o que eu vou dizer, o que eu estou dizendo, os vídeos que eu estou fazendo, assista, deixe comentário. Pode me rotular do que você quiser. Eu votei na posição, eu estou na posição, mas não aceite o que a posição está fazendo. O que está fazendo é um autoflagelo em cima dos brasileiros, em cima da gente. Gente, por enquanto é só isso. Aguardamos você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para que você venha receber as notificações, deixar aquele like para ajudar a gente no vídeo e deixar os comentários, perguntas, críticas, o que você venha à sua cabeça, você pode deixar abaixo do vídeo que nós vamos estar respondendo a você dentro da medida do possível e do conhecimento que nós podemos adquirir, beleza? Valeu!